Oi, Bel. A gente vai tentar mais uma vez aqui com uma conversa com a Andrea, mas a gente está com vários problemas de conexão. A gente escuta a Andrea, mas não consegue ver. Então, a gente vai fazer mais uma tentativa, senão depois a gente marca um Zoom e manda para todo mundo o link, tá bom? Acho que ela vai aparecer. Vou. Tá, quase, acho que vou. Ainda. Aê! Muito bom! Conseguimos! Acho que agora vai dar certo. Bom, gente, então funcionou. Vou recapitular para quem não estava aqui. A gente estava contando um pouco da frente de comunidades, né? Que é a Frente Rio contra o Corona, que faz parte do Movimento União Rio. E a Andrea, né, o Instituto Eclos, eles são responsáveis pela articulação nas comunidades. Então, a gente se dividiu, né, em 3 funções. O Instituto FI faz toda a parte financeira, recebe as doações e faz as compras, né, dos alimentos. O Banco da Providência faz toda essa cotação com vários fornecedores e organiza a logística. E aí passa para o Instituto Eclos, que conversa e liga um por um para ver se tem capacidade de receber. A André vai contar mais detalhadamente. Então, o que eu tinha te pedido era para você contar primeiro o que o Instituto Eclos faz. Eu acho importante todo mundo saber. E aí, depois, entrar na Frente Rio contra o Corona para detalhar um pouco mais. Legal, ótimo. Então, pessoal, desculpa aí pelos problemas técnicos, mas faz parte aí, a gente tem que se adaptar a esses novos momentos. Mas o Instituto Eclos é uma organização também sem fins lucrativos. A gente começou em 2007 e o nosso objetivo é ajudar o desenvolvimento de outras organizações através de programas que a gente chama de programas de aceleração. Então, a gente consegue, com a nossa equipe, trabalhar de uma forma integrada com outras organizações, com esse objetivo mesmo da redução da desigualdade social. E como que a gente consegue trazer um pouco mais de inovação, de criatividade, para, de fato, gerar esse impacto social. Então, a gente vem, desde então, trabalhando com isso, e aí apareceu uma coisa chamada coronavírus. Então, quando apareceu o coronavírus, acho que a Luísa já contou um pouquinho, né, que a gente se falou aí no sábado, né, acho que foi dia 14 de março, essa data precisa ficar aí marcada para a eternidade. Por um lado, ruim, porque a gente montou tudo isso para uma situação triste que a gente está passando, mas, por outro lado, é muito bonito ver essa rede gigante que a gente está conseguindo montar, né? De todo o pessoal da União Rio, que tem muitos doadores que estão vindo do movimento, e de toda a sociedade civil, de todas as ONGs que estão fazendo parte desse movimento. Uma coisa que eu acho que é importante, a gente fala muito dos policiais, fala dos que estão na rua, fala dos caminhoneiros que estão fazendo o transporte, falamos dos médicos, da equipe de saúde, óbvio, né? Todas essas pessoas são fundamentais nesse momento. Mas a gente acaba não falando da importância que tem todas essas ONGs que estão na ponta, de fato, fazendo com que as coisas cheguem na casa de quem mais precisa. Então, eu diria que assim, a gente está trabalhando com heróis e heroínas que, de fato, estão indo de casa em casa, conseguir fazer com que a cesta chegue, que a doação do material de higiene e limpeza chegue. Então, assim, acho que a gente tem que parabenizar mesmo todo mundo, justamente porque é o momento que seria mais fácil todo mundo ficar em casa, né? E com a sua família, mas não, né? A gente vê, assim, tem um exército de voluntários nessa corrente do bem que a gente montou, fazendo toda essa distribuição na ponta, né? Então, assim, cada história que chega, né, de dificuldades, de como fazer melhor, de mais gente pedindo, e aí a gente percebe o quanto que tem essa demanda mesmo, que as pessoas de fato estão precisando de comida, estão precisando de atenção, estão precisando de orientação. Então, acho que a gente agora
conseguiu fazer um movimento que, assim, acho que vai ficar para a história mesmo. Acho que jamais vai ser visto um movimento como esse de tantas pessoas unidas em prol de uma determinada causa. Foi o que eu falei no início, e que esse movimento venha para ficar, né? Que ele consiga mostrar para todo mundo quando a gente se une, né? Quando a gente organiza, né, um objetivo, como é que isso de fato dá certo, né? Funciona. E a gente recebe vários nossos WhatsApps, né? Áudios das pessoas contando, né, o que elas estão passando, né? 2 dias sem comer, não ter uma mistura para comer, né? E aí quando chega uma cesta como essa, só para todo mundo saber, essa cesta tem 18 quilos, são 14 quilos de alimento e 4, né, que a gente fala de material de limpeza e higiene. A gente começou esse processo todo, elas custavam R$70,20, elas estão custando 83. Então, ninguém não pode parar de doar, né? A gente está só no primeiro mês e a gente não tem ainda data de término disso tudo. Então, assim, a doação é extremamente importante de todos os valores. A gente tem doação de R$5, que veio via AME. A gente tem doação de R$2 milhões. Então, assim, toda doação conta. E aí, Andréia, conta um pouco assim, como é que você estruturou a sua equipe para fazer essa articulação com as organizações da ponta? Então, isso acho que, só um parênteses disso que você falou, que eu acho que é importante a gente também ter esse momento de reflexão, que quando a gente começou, praticamente tinha começado essa lógica do isolamento, as coisas estavam começando a fechar, só que assim, quando a gente fez as primeiras entregas, possivelmente a gente estava atendendo pessoas que não estavam com fome naquele momento por causa do coronavírus. É porque elas já estavam com fome. Né? Para mim ficou muito marcado uma fala da Ellen, do Efeito Urbano, que quando ela fez a primeira entrega na comunidade, ela virou para mim e falou assim, André, eu moro aqui e eu não tinha noção da quantidade de pessoa aqui dentro da comunidade que já estava, né, em situação de pobreza extrema mesmo, né? De passando fome, de fato. Então, eu acho que isso é importante porque, assim, a situação ela tende a se agravar, porque agora cada vez mais as pessoas vão perdendo o emprego e vai ficando cada vez mais difícil. Então, respondendo à sua pergunta, a gente já tem uma rede formada aqui no Rio, porque a gente tem várias organizações que passaram pelo programa de aceleração e que estão passando pelo programa de aceleração, e aí é muito legal ver como que a gente está conseguindo também trabalhar com estas organizações de uma outra forma. Então, é muito importante que essa rede ela surgiu tanto do Instituto Ecos quanto das organizações do Instituto FI e do Banco da Providência, e precisa ser essas organizações que a gente confia de fato, que vai fazer com que esse produto, com que esse dinheiro que está sendo doado, chegue realmente para aquela pessoa que mais precisa. Então, isso começou ligando, eu lembro que eu também liguei para o Mauro, da Fábrica de Artes, e falei, Mauro, a gente está aqui com uma campanha para fazer chegar alimentos e material de higiene, e ele me falou assim, Andréia, mas a gente não faz isso, nós somos um centro cultural, a gente trabalha com artes. E eu falei para ele, a gente também não faz isso, a gente também não é uma organização que vai, a partir daqui, continuar doando cestas básicas e tal, mas a gente precisa se unir, de fato, para fazer com que essas coisas cheguem, porque é um momento de urgência, esse momento é para isso. E ele super topou e está lá com toda a família envolvida, e depois ele pode até contar, porque ele também criou essa rede de voluntários para conseguir que os produtos cheguem na casa das pessoas, né, com segurança. Então foi isso. A gente primeiro foi nas organizações que a gente já trabalha e que a gente já tem confiança, e aí fomos recebendo as indicações também de vocês do FI, do Banco da Providência, e criando essa rede de fato que agora... Bom, e aí entraram também as organizações da Casa Fluminense. Então agora acho que a gente está com 79 organizações entregando em 178 comunidades, né? Então é um número super expressivo aí, de fato. E o que eu digo é que é o número de um mês, né? Um mês, uma rede que já existia, né? E que ela se reorganizou para conseguir fazer chegar alimento para quem precisa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, eu vivo, né, diariamente isso com vocês,
né, as dificuldades, né? O que você está vendo de dificuldade na ponta? Como é que a gente consegue dar cada vez mais transparência para ter mais doadores, para que as pessoas se sintam, no momento que faz o depósito na conta, com a certeza de que está chegando o alimento lá na ponta? Sim, eu acho que esse fortalecimento da sociedade civil nesse momento ele é muito importante. Então, eu acho que tanto a gente quanto as ONGs que estão fazendo a distribuição, elas precisam cada vez mais contar que isso está acontecendo, contar como elas estão se estruturando, porque esse momento em que a gente de fato tem essa esse grupo de organizações trabalhando de forma tão eficiente, porque assim, não é fácil distribuir 800 toneladas em um mês. E não é fácil também uma organização receber 300, 600 cestas numa semana e fazer com que isso chegue de forma segura, com o menor nível de contágio possível na ponta, né, nas comunidades. Então, eu acho que é um grande momento da gente, de fato, contar para a sociedade como que a gente está organizado, como que a gente consegue fazer essa distribuição, como que a gente conseguiu fazer essa mobilização, porque o terceiro setor, ele sempre é a parte fraca, né? Quando uma empresa quer reduzir custo, a primeira coisa que ela faz é parar de doar para as ONGs que ela já apoiava. Quando tem algum escândalo de corrupção, a primeira coisa que aparece é uma ONG que está envolvida. E aí, quando fala uma ONG, fala de todo um setor. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho sério que está sendo realizado, que de fato está chegando em quem precisa, que de fato não é qualquer pessoa que está recebendo, existe uma preocupação das ONGs na ponta de selecionar aquelas organizações que de fato são mais necessárias, aquelas famílias que são mais necessitadas. Então, eu acho que isso, a gente contar como isso está sendo feito, vai dar uma credibilidade e dar uma visibilidade para essas organizações, para que depois de tudo isso a gente consiga continuar fazendo não exatamente isso, mas que cada organização continue trabalhando da forma como sempre trabalhou, mas assim, tendo muito mais visibilidade e credibilidade, né? Acho que talvez credibilidade seja a palavra mais importante. O que eu digo sempre é que, assim, essas organizações que estão no dia a dia, né, dessas comunidades, e eles já estão fazendo esse atendimento, né, seja contraturno, seja ligado à cultura, esporte, saúde. Então, assim, eles já têm, diariamente, já estão vivendo todas essas fragilidades, né, e essa vulnerabilidade social que a gente vive. Então, quando acontece alguma situação emergencial como essa, a gente precisa confiar em quem está na ponta e sabe exatamente o que acontece, né? Então, eu conversei com a Bianca, né, até ontem, ela contando que uma pessoa agora acabou de falecer, que mora na rua da ONG. Então, assim, eles vivem isso o dia inteiro. Eles entram na casa dessas pessoas, eles entendem o que está acontecendo. Então, assim, confiar no trabalho dessas pessoas é extremamente importante. E agora a gente está mostrando isso, no momento de emergência, a força que tem quem faz um trabalho sério, importante na ponta, né? Então, assim... Eu ia só concluir que, assim, a gente também está contando com o apoio da Souza Cruz, com os caminhões de logística, eles estão sendo voluntários, todas as organizações envolvidas estão sendo voluntárias, todo mundo trabalhando pro bono, né? As nossas organizações, todo mundo envolvido no União Rio, também voluntário. Então, assim, é um momento realmente histórico, né? Sim, e acho que isso é super importante mesmo, porque 100% do que a gente está recebendo está chegando na ponta, né? Então, não está tendo uma remuneração de ninguém no caminho para conseguir fazer com que todo esse movimento, de fato, esteja funcionando, né? E acho que é mesmo essa grande oportunidade que a gente tem de mostrar essa união, mas também de dar visibilidade para a desigualdade social que a gente vive. Às vezes saem assim matérias que dizem o Brasil está lá no índice 13º da lista de desigualdade social. Todo mundo acaba vendo, olha para as comunidades, olha para as pessoas em situação de rua, mas é como se você olhasse, mas aquilo
batesse em você, não tivesse diretamente relacionado com você. E eu acho que agora é um grande momento da gente mostrar que a gente vive, sim, num país que é muito desigual. É muito. A gente vê aí agora as lives de todos esses famosos, né? Você consegue ver a casa da pessoa e você fala assim, caramba, para que também uma casa tão grande para você morar com duas pessoas? E enquanto isso, você vê as fotos, os vídeos que a gente está gerando, onde a gente está entregando as cestas, e são casas super pequenas, onde tem 5, 6, 7, 8 pessoas. Né? Então, por que essa desigualdade? A gente tem que refletir muito, e é um momento que a gente também tem que pensar, será que eu preciso de tudo isso que eu tenho? Né? Eu sempre digo isso, quando a gente vai pedir dinheiro, às vezes é muito mais fácil você pedir para uma pessoa que tem pouco, porque ela é muito mais generosa e ela sabe quanto custou para ela conseguir aquilo, do que uma pessoa que já nasceu numa família rica, que ela não teve que batalhar por aquele dinheiro, então ela é pouco sensível para essas questões sociais. E eu acho que a gente tem, infelizmente, passando por um momento complicado, mas que está alertando as pessoas para isso. Por que a gente vive com toda essa desigualdade? A hora que chegar, de fato, e se Deus quiser não vai chegar, porque as pessoas das comunidades vão ficar em casa e vão tentar se proteger o máximo, mas se a gente pensar, não tem muito como você isolar uma pessoa dentro de casa que está com coronavírus. Então, esse contágio que é tão fácil, ele vai proliferar muito rápido nas famílias, né? Então, a gente tem que tomar todo cuidado e fazer tudo o que a gente pode para evitar que esse número de mortes cresça. Hoje a gente já teve, parece que em 24 horas tiveram 407 mortes no Brasil. Isso é muito sério. A gente não pode ficar, mas agora já tem leitos de UTI sendo preparados para receber essas pessoas. Não, não é isso. A gente não quer que as pessoas cheguem no leito de UTI. Então, o que a gente pode fazer para que realmente as pessoas consigam ficar em casa com material de higiene e limpeza, com alimentação, para elas não terem que se deslocar, para evitar a probabilidade de contágio. Se ela tem que trabalhar, porque essas pessoas são as que estão trabalhando, fora a equipe de saúde, mas é o caminhoneiro, é o entregador, é o que trabalha no caixa do supermercado. Essas pessoas são as que moram nas comunidades e que estão colocando a sua vida em risco para poder suprir uma classe média alta que consegue trabalhar de home office, que tá seguro na sua casa com a sua família. Então, quer dizer, a sociedade, ela depende dessa base da pirâmide, mas ela pouco quer oferecer para essas pessoas. Então, eu acho que é um grande momento, de fato, da gente falar isso, da gente dar esse destaque, da gente valorizar essas pessoas e como que eu remunero melhor. Eu fico pensando, de repente, as empresas estão doando milhões, o governo está dando uma ajuda extra de R$ 600 para todo mundo. Mas aí eu fico pensando, mas por que isso não acontecia antes? Tem que acontecer uma situação de uma pandemia para o governo conseguir repassar mais renda para essas pessoas? E como é que a gente sai disso com o planejamento para reduzir essa desigualdade, né? Para pensar em saneamento, porque aí quando você pensa em prevenção e a pessoa não tem água em casa, né? Ou acabou de perder tudo na enchente que teve, né, em fevereiro e março, fica completamente... Fica uma conversa que não faz o menor sentido, né? Você pede, lava a mão, eu não tenho dinheiro para comprar o sabão, eu não tenho água, eu moro num cômodo com 7 pessoas, então essa é a realidade, né? Essa é o que a gente vive. E aí, quando vem uma emergência como essa, a gente... Parece que a gente levantou, abriu uma grande janela e falou, olha, essa é a cidade que você vive, esse é o estado que você vive, é o país que você vive, né? E agora os números, né? Os números das mortes passam a ter nomes. Então, começa a chegar muito perto de todo mundo, né? Isso, saber que o pai de alguém morreu, e aí começa a ter... E essa urgência vai virando cada vez mais urgente, né? fica realmente... precisa agir. Então, assim, acho que a gente precisa passar uma reflexão exatamente de como é que a gente vai sair disso tudo, né? Todo mundo individualmente precisa pensar no consumo, na forma como a gente vive, como a gente permite que o nosso semelhante viva em condições tão precárias como as pessoas vivem, e é verdade isso, né?
Então, eu queria que você contasse um pouco assim, dos seus sentimentos de fazer parte disso. A gente está trabalhando enlouquecidamente, mas eu tenho um sentimento de gratidão de poder fazer alguma coisa nessa hora, né? Eu queria também que você contasse um pouco do que você está sentindo, né, como pessoa, não só botando a sua organização toda a serviço disso, mas você, o que você está sentindo e quais são as palavras que você gostaria de deixar para todo mundo para a gente finalizar a nossa live, que era para começar às 7, são 7h48. Tá bom. Então, quando eu vim do mercado corporativo, né, Luísa? Então, quer dizer, eu tinha um dia a dia, assim, trabalhando numa grande empresa, que eu sempre comento isso, que a minha sala de trabalho era maior do que a casa de muitas pessoas das favelas que eu visitava no final de semana, né? Foi essa diferença que fez com que, de fato, eu decidisse mudar, sair do mercado corporativo e abrir mão de um monte de coisas, desde de um salário, desde você ter um cartão com uma logo de uma grande empresa se apresentando para outras pessoas, para vir para a área social, porque é como eu me realizo de verdade, né? Então, lá em 2007, quando eu fiz essa decisão, que todo mundo achava que eu era louca e tal, eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive em toda a minha vida. E agora eu acho que assim, justamente a sensação de que a gente tem, cada foto que a gente recebe, cada vídeo que a gente recebe, vendo as pessoas agradecendo, vendo as organizações que estão aqui na live aqui com a gente, que estão na ponta trabalhando, agradecendo, contando as histórias, dá uma satisfação enorme, né? Eu estou trabalhando assim muito, muito mais, porque a gente continua tocando todos os programas de aceleração normalmente de forma virtual. Então, é um trabalho adicional para toda a equipe, voluntária, mas eu acho que é uma grande, assim, você sentir assim, eu estou fazendo alguma coisa para fazer com que a vida das pessoas, para que as pessoas passem por tudo isso de uma forma menos pior, né? Menos traumática, com alguma ajuda do mínimo necessário, que a gente sabe que é mínimo, a gente não está... Quando a gente fala 800 toneladas, parece assim que, nossa, resolveu o problema do Rio de Janeiro. Não resolvemos nem 10% do problema de 50 comunidades do Rio de Janeiro. Isso que é importante a gente destacar. Então, a gente precisava de muito mais dinheiro, muito mais doações para a gente chegar a um número maior, né? Então, assim, eu vou dormir exausta, mas feliz por estar fazendo com que a quarentena não seja para mim, né? Acho que tem muita gente que está passando pela quarentena, por esse isolamento. Agora eu vou ler um livro que eu gosto, agora eu vou assistir um filme que eu gosto. Passeando o que gosta de fazer, né? E eu termino o dia exausta, pensando assim, nossa, eu não fiz nada para mim, né? Meu dia foi inteiro doado para fazer com que alguém seja feliz, com que alguém receba alguma coisa. Então, isso dá muito mais satisfação do que se eu estivesse vendo uma série, lendo um livro. Então, assim, graças a Deus que eu estou tendo a oportunidade de fazer parte de tudo isso. E poder ajudar tanta gente que precisa e queria, assim, fazer muito mais, né? Bom, gente, as perguntas, eu e a Andréia, a gente está sempre à disposição, Clarice também, né? União Rio também tem o Instagram, que se vocês quiserem mandar perguntas por lá. Tem bastante gente envolvida com esse processo. Então, eu agradeço, né, essa parceria que a gente fez em um mês, valendo por 10 anos, que a gente vive intensamente isso. Faço minhas as suas palavras de dormir exausta, mas sabendo que mais alguém recebeu uma cesta, veio mais recurso, a gente convenceu mais alguém a doar. Então, isso tudo tem sido realmente muito, muito, muito importante. Para todo mundo que está vendo a gente, assim, divulguem, né?
divulguem esse movimento. As doações, todas elas são muito bem-vindas. Quem está precisando de cesta, a gente infelizmente não consegue atender a todo mundo que a gente gostaria. Os pedidos chegam o tempo inteiro, né? E a gente tem uma limitação financeira, de logística, de tudo. Então, mas assim, não parem de se articular, né? Existe o União Rio, existem várias outras iniciativas também tentando fazer essa entrega de cestas. Então, é importante que todo mundo não fique parado, não desista para conseguir realmente atender quem precisa. Obrigada a todos vocês. Vou encerrar para a gente descansar no finalzinho do nosso feriado aqui. E amanhã começa tudo de novo, e depois de amanhã, não tem mais horário comercial, nem dia de semana. Obrigada, super obrigada, Andréia. E eu fico devendo uma outra live com toda a tecnologia funcionando, com todos os celulares de backup aqui, para que a gente consiga começar na hora. Obrigada, pessoal, que está assistindo. Obrigada, Luísa, pelo convite. E desculpa aí as questões técnicas. Tudo tem que ser como é. Isso é o mais importante. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.